Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: felizes são os que reconhecem sua pobreza espiritual, pois deles é o reino dos céus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós conseguimos compreender o sentido das palavras. Se eu te perguntasse, o que é a felicidade? Dentro do conceito humano, nós costumamos confundir os sentimentos que vêm pela presença do Espírito Santo com a nossa própria vida e com os nossos próprios interesses. Então, de repente, para algumas pessoas, felicidade era poder ter ganhado na loteria, felicidade era ter casado, felicidade era ter feito uma faculdade, felicidade era poder ter sido mais bem-sucedido na vida, e a gente começa a colocar a felicidade como algo desse mundo. Felicidade é contentamento. Felicidade é satisfação. Felicidade é você não ter preocupação. Felicidade é você sentir o amor de Deus. A felicidade é algo espiritual e ela não pode ser sobreposta com coisas desse mundo. Eu posso distrair, eu posso, entre aspas, me sentir por um momento satisfeito, mas sempre eu vou voltar a sentir de novo o vazio, a solidão, vou voltar a ter a dependência emocional, vou querer encontrar um culpado. Porque eu não tenho sabedoria, eu não entendo que existe uma batalha espiritual, que existe um outro mundo, que existe uma eternidade. Eu só consigo sentir o agora e eu busco viver a minha vida pelo agora. E Deus não. Deus, através da sua palavra, do seu Espírito, Ele nos capacita a viver a eternidade. E quando eu começo a perceber que existem coisas que eu não consigo descrever, mas eu posso sentir, que eu começo a entender que espiritualmente, eu sou pobre. Eu não conheço nada, eu não sei nada, eu acredito em ilusões, eu acredito nas coisas erradas. E é quando nós temos essa capacidade de reconhecer que espiritualmente nós somos pobres, que nós precisamos de algo além de nós, que nós precisamos de Jesus dentro da nossa vida, é que eu começo a construir valores dentro do meu coração e o meu comportamento ele se torna muito maior. Mas é através desse estado inicial que a felicidade ela pode entrar dentro da minha vida, porque eu deixei de buscar o contentamento apenas nas coisas desse mundo, mas comecei a prestar atenção em algo que eu sentia, mas não entendia. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 3 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então quem está falando conosco? Jesus. E esse é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus ele começa a tentar dar um discernimento àquelas pessoas do que é a felicidade e como alcançar a felicidade. Naquele tempo eu tenho plena convicção e certeza que eles estavam esperando as promessas de Deus. E nas promessas de Deus existiria um rei que duraria para sempre. E eles queriam esse rei, eles queriam esse alívio, eles queriam poder ser uma nação independente, uma nação soberana. Porém, como estavam dominados pelos romanos, eles tinham que ficar pagando impostos, tinham que estar sobre a regra deles.
E era sempre aquele estado de poder entrar em conflito, de ter que ser julgado por pessoas que não eram da nação de Israel. Então toda a autoridade de Deus tinha sido removida. Então essas pessoas, elas deveriam viver pensando nisso. E às vezes nós colocamos dentro da nossa cabeça objetos que nós perseguimos, ficamos obcecados por essa coisa. Pensamos o dia inteiro nisso, em como seria bom ter, em como seria bom se fizesse, em como seria bom se estivesse viajando, olhando às vezes uma rede social e imaginando e invejando. Essa ideia de querer estar no lugar do outro, eu estou dizendo para Deus, olha, a vida que você me deu não vale nada. Eu não posso fazer nada de bom com a minha vida, eu preciso ser o outro, eu preciso estar no lugar do outro. Cara, se Deus te deu uma vida, Ele tem a capacidade que precisa. Só que quando nós somos espiritualmente pobres, nós temos uma crença limitante dentro de nós, onde nós nada podemos, nada conseguimos, nada somos, que a nossa vida ela não tem valor. E nós precisamos passar por esse primeiro processo. Jesus ele começa: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Saber é ter consciência. Então eu tenho consciência que eu não tenho uma vida espiritual. E eu posso dizer para vocês com toda certeza, sem medo de errar, quando eu não acreditava em Deus, eu era espiritualmente pobre, eu era um miserável. E na minha miséria, tudo que existia era tristeza. Se você vivesse na rua, sem nada, você não tem condição de nada, você ia ser um miserável. Você ia ficar dependendo da migalha de amor das outras pessoas, da atenção das outras pessoas, das ajudas das outras pessoas. Você consegue olhar isso hoje na tua vida? Como que eu me torno espiritualmente pobre? Quando eu não faço nada. Porque nós começamos a enriquecer, entre aspas, né? Vamos pôr bastante ressalva, mas eu começo a construir os meus tesouros no céu. Quando eu começo a buscar a presença de Deus, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a ouvir louvores, quando eu começo a pensar na minha vida pela sabedoria de Deus, pela ótica de Deus, pela palavra de Deus, eu encontro arrependimento, porque eu consigo reconhecer que aquilo que é bom não vive em mim, que aquilo que é bom não está no meu comportamento, que os meus pensamentos são maus, que as minhas palavras elas são desnecessárias, que eu não uso a minha vida para fazer alguma coisa que preste. Esse é o ponto inicial. E olha o que Jesus diz: pois o reino de Deus é delas. Então, se eu sei que eu sou espiritualmente pobre, eu sei mais ainda a importância de Jesus Cristo, porque é Ele quem vai me dar alguma coisa. É Ele a quem eu procuro todos os dias, digo: Senhor, me dá o pão nosso de cada dia. Senhor, me livra de todo o mal. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Me ensina a servir mais, a amar mais. Então, quando eu tenho consciência que eu não consigo por mim mesmo, que eu não tenho nada, Jesus ele começa a ter um valor muito maior. Porque se eu acho que eu posso por mim, que eu já conquistei a minha vida, que eu sou um sucesso, que aos olhos do mundo eu sou alguém respeitado, que todo mundo conhece o meu nome, o que isso significa? Nada. Vaidade. Porque isso pode trazer a felicidade para dentro de mim? Não, porque vai chegar uma hora que as coisas começam a enjoar. Por mais que você possa gostar de alguma coisa, pega o prato de comida que você mais gosta. Você vai a partir de hoje comer ele todo dia. 360 dias, todos os dias vai ser dia, no almoço e na janta. Você acha que vai acontecer o que lá na frente? Você nunca mais vai querer ver essa comida. E nós somos assim. Nós gostamos a tal ponto de não gostar mais. De querer tanto ao ponto de quanto tem, não saber o valor. E é assim que nós vivemos, sempre procurando alguma coisa, sempre acreditando em algo fora de Deus. E é assim que nós nos perdemos e caminhamos dentro de uma escuridão. E ontem nós falamos sobre a escuridão. Você consegue se reconhecer dependente de Deus? Não, eu consigo. Então o reino é nosso.
Você não vai receber ele agora. Não é porque você agora fez isso, não, eu me reconheço. Não, esse é o primeiro passo de uma jornada, né, de uma caminhada, de uma peregrinação, que ela vai durar por toda a eternidade. Porque nós colocamos metas nessa vida, mas nunca metas de eternidade. E quando eu me reconheço que sozinho eu não consigo, que eu preciso do Senhor, que eu sou um miserável, aí sim, aí Jesus ele começa a ter um papel muito maior na minha vida. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E aqui vem a pergunta: você está chorando para quem? São para as pessoas? Você está reclamando para quem? São para as pessoas? Você está desabafando para quem? São para as pessoas? Eu choro para aquele que eu penso. Eu posso sim chorar, tá com o coração triste, magoado, chateado, mas essa conversa ela precisa ser para Deus. E quando eu entender que tudo isso que tem acontecido na minha vida são frutos das minhas próprias escolhas, colocar a culpa sobre tudo sobre mim e chegar em Jesus e falar: olha, Senhor, eu vivia numa escuridão tamanha, eu buscava apenas os meus próprios interesses, e sempre que alguém não fazia o que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria, eu sofria, inclusive o Senhor. Quantas vezes não acreditei na sua presença ou que você não me amava porque eu orava e você não me respondia, não do jeito que eu queria. E assim nós condicionamos Deus a alguém que é um milagreiro, é aquele que eu procuro para ele fazer os meus desejos, ao qual não tem vontade. O seja feita a sua vontade só serviria para Jesus. Para nós parece que não. Então eu tenho que tomar uma consciência maior. Qual é o motivo das minhas lágrimas? É porque eu não sei que eu sou espiritualmente pobre. Porque se eu soubesse, eu já tinha começado a orar. Já estava tomado pelo Espírito Santo. As lágrimas que eu estaria tendo nesse momento seriam de arrependimento. Porque depois que nós nos arrependemos, aceitamos Jesus como nosso Salvador e entregamos a nossa vida para Ele, não tem mais lágrima dentro de nós, não. Porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Já não tem mais tempo para ficar tentando encontrar jeitinhos. Não, agora chegou o momento ao qual nós vamos enfrentar as consequências das nossas escolhas. E cada vez que nós passamos no meio da tribulação, a perseverança ela aumenta na nossa alma. Cada vez que nós passamos no meio das injustiças desse mundo ao lado do Senhor, a glória de Deus ela se manifesta ainda mais sobre nós. Porque nós não acreditamos que algo precisa acontecer, porque algo já está acontecendo nas nossas vidas. Então Deus me prometeu que se eu for espiritualmente pobre, eu terei o reino. Me disse que se eu estiver chorando, Ele vai me consolar. O que mais que o Senhor nos diz? Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O que é humildade? Humildade é eu saber reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Humildade é eu saber que tudo que eu tenho foi Deus que deu. Humildade é eu saber que desse mundo ninguém gosta de mim. E se eu não estiver na presença de Deus, esse mundo vai destruir a minha mente, vai acabar com o meu coração. Humildade é eu poder servir, independente de quem seja. Porque dessa forma nós agradamos ao Senhor. É poder ajudar, é poder se compadecer, é poder entregar uma Bíblia, é poder amar, é poder evangelizar, conversar, é se compadecer com a dor do outro. É saber que Jesus podia dar um jeito naquela vida. Então, quando eu tenho essa humildade dentro de mim, a capacidade de servir, Deus está dizendo: olha, vocês vão receber nessa vida tudo que eu tenho prometido. Vocês vão ser tudo. Tudo. E quando eu falo tudo, se você sempre pensa tudo como matéria, o mais rico, o mais isso não é tudo. Porque se fosse tudo, quando você morresse, você levava daqui, mas você não leva nada dessas coisas. É como se isso fosse uma distração enquanto você está aqui, esquecendo de buscar a salvação para ficar buscando bens materiais. E aí você precisa olhar a tua vida e os teus sentimentos. Você tem necessidade de beber? Não, eu preciso tomar um negocinho aqui para dar uma distraída, né? Todo mundo precisa relaxar, né? Não sei, viu? Porque
Não sei se você conhece alguém que chama Jesus. E ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso alívio, ele não é pela bebida, ele vem através da oração, através da adoração, através do arrependimento. Então eu tenho que começar a entender as coisas como elas são. Senão daqui a pouco, sabe onde você vai parar? Num psicólogo. Quando ninguém mais aguentar você reclamando, você vai num psicólogo e fala: não, preciso de ajuda. Porque daí você paga alguém para te ouvir. Quando você não se conseguir mais se relacionar com mais ninguém, aí você paga uma prostituta para ela te ouvir também. E nós somos assim. Nós somos assim. Na falta de perdão, na falta de amor, nós queremos encontrar no mundo, no dinheiro, a solução do nosso problema. Vivo uma vida inteira totalmente torta e distorcida. Depois vou num médico, vou num cirurgião e falo: olha, remove as partes aqui, tira o excesso, tira o meu descontrole emocional. Cara, não mudou a mente da pessoa, ela vai voltar e vai fazer tudo de novo. E o pior, que ela achava que o problema era que a barriga não era chapada, que o peito não era bonito, que a orelha isso, que o nariz aquilo. Aí ela coloca. E o que muda? Dentro dela nada. Talvez tenha mais pessoas dando pedrada nela, mas vão dar uma pedrada e vão embora. Porque sem Deus nós não temos motivo para ficar. Nós sempre estamos buscando. Nós somos como um cachorro que anda na rua revirando lixo. É isso que nós somos. Pessoas que vivem baseado em circunstâncias. Aqui já não tem mais nada que interessa, eu vou para outro lugar. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Como que eu posso ter satisfação nessa vida fazendo a vontade de Deus? Quando eu faço aquilo que Deus quer, o meu coração se tranquiliza, a minha mente ela fica calma. Eu vivo presente, eu não tenho ansiedade, eu não quero que algo do futuro aconteça, eu não quero que o passado volte, eu não quero nada. Eu olho o que eu tenho para viver agora e ao lado do Senhor, esse se torna o melhor momento da minha vida. Porque é nele que eu estou desperto, é nele que o poder de Deus está atuando em mim, é nele que eu posso começar a resolver a minha vida. Não dependendo de terceiros, mas dependendo única e exclusivamente do Senhor. Você quer se sentir satisfeito com a tua vida? Você quer olhar na tua conta e falar: isso que eu tenho é o suficiente? O que eu tenho tudo à minha volta é o suficiente? Essa é a comida que eu mais gosto, sendo simples que seja. Porque eu me sinto satisfeito. Eu não quero o que os outros têm. Eu não preciso invejar a coisa das outras pessoas. Eu não preciso cobiçar a mulher do outro. Eu não preciso cobiçar as coisas do outro. Eu não preciso de nada. Eu já estou satisfeito. Ainda que a minha vida não se pareça com as coisas que eu imaginei em algum tempo, onde eu vivi em escuridão, hoje eu me sinto satisfeito. E não quer dizer que o hoje seja o definitivo da sua vida, que sempre vai ser assim. Mas sempre que nós nos sentimos satisfeitos, nós conseguimos aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. E assim, com a humildade, servindo o Senhor e a sua vontade, cada dia mais nós sentimos bem em estar vivo, felizes pela presença de Deus na nossa vida. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Se eu tenho misericórdia, é sinal que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, eu me compadeço das outras pessoas, porque eu sei que o mesmo perdão eles também precisam. As mesmas coisas que eu fiz, eles também fazem. Todos nós nascemos na escuridão, então não existe um que consiga fazer o que é certo longe de Deus. Então eu preciso começar a liberar perdão, ao invés de encontrar um culpado, uma condenação e uma justiça. Porque se eu quero receber essa felicidade, se eu quero sentir essa vontade de viver, essa satisfação, se eu não quero mais estar triste, qual era o custo da minha pobreza espiritual? Depressão.
vontade de tirar a própria vida, buscava prazer nas coisas desse mundo e só, e chega um ponto que isso cansa, que isso enjoa, que isso já não tem mais sentido, você já não aguenta mais ver as mesmas coisas, isso vai sobrecarregando o nosso coração. E não pode ser assim, isso nem deve ser assim. Se a gente continua lá em Mateus 5, versículo 8 a 12, a palavra do Senhor diz assim: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Então Jesus ele continua: felizes as pessoas que têm um coração puro. Se eu tenho um coração puro, só tem um sentido para isso ser verdade. Eu precisei me arrepender, eu precisei confessar o meu pecado, precisei da misericórdia e da graça de Deus e do sacrifício de Jesus naquela cruz, ao qual pagou todos os meus pecados e ficou com a culpa sobre tudo que eu tinha feito. Através da palavra de Deus, eu purifico os meus pensamentos, através da presença do Espírito Santo que me santifica, eu começo a ter um coração puro. E ele diz: pois elas verão a Deus. E como eu vejo a Deus? Quando eu amo o próximo, quando eu ajudo o próximo, quando eu tenho consciência da bondade que está em mim, está vindo de Deus. Quando eu consigo fazer algo bom, então eu consigo ver ao Senhor dentro dos meus sentimentos. Porque o equívoco desse mundo é a gente querer que os meus olhos vejam. E toda vez que eu tento ver Deus, eu idolatro. Eu não preciso ver aquilo que eu posso sentir. Será que se eu te colocasse para fora de casa, com os teus olhos fechados, vendados, e perguntasse para você: está sol aqui fora? Você ia falar: tá, como você sabe? Porque eu estou sentindo o calor. Então, se nós podemos sentir algo, nós não precisamos ver. Se você olhasse para o sol, o que você ia ver? Não ia ver nada. Você ia ver um clarão, você ia ver uma luz. Então não adianta a gente querer criar um roteiro, a gente querer criar uma dádiva de espiritualidade, porque isso não torna nada. Você percebe uma pessoa espiritualmente pobre quando ela não consegue distinguir o que é uma imagem do que é algo sagrado, do que é um pirulito de ouro passando no meio do povo. E o nego, não sei, me faz pequeno. Cara, é tudo essa loucura. Se você pode tocar, não é Deus. Se você pode tocar, não é Deus. O Deus pode ser o som da minha voz. Se você não pode tocar, você pode ouvi-la e senti-la. Tocar, não. Eu posso abraçar uma pessoa? Posso. Isso quer dizer que é Deus? Não, porque uma pessoa que não acredita em Deus pode abraçar outra. Então, tanto um ímpio quanto um cristão pode fazer a mesma coisa. O que distingue? As palavras. Porque tem palavras que as pessoas dizem que o nosso coração se atribula. Tem palavras que as pessoas dizem que o nosso coração se enche de alegria. Então, se algo entra dentro de mim, precisa ser o Senhor. Por isso que nós ouvimos louvores. Porque só estamos recebendo informações boas. Só estamos recebendo coisas que são as promessas de Deus. Desde que as letras estejam de acordo com a sua palavra. Então, se eu tenho o coração puro, eu já começo a ver o Senhor nessa vida, sentindo Ele. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Se eu trabalho pela paz, é sinal de que eu sirvo ao Senhor, que aquilo que Deus coloca dentro do meu coração eu faço, que eu não estou buscando os meus próprios interesses, mas eu estou buscando algo maior, não ficar perdendo tempo discutindo com pessoas, querendo provar, querendo ter a razão, querendo mostrar, oprimindo, gritando, berrando. Eu já não preciso mais fazer essas coisas. Isso já não faz mais parte da minha vida. Eu trabalho pela paz. Se eu tenho que dar um conselho, eu sempre puxo pelo lado de que as coisas precisam ser da forma que Jesus ensina. Jesus não pede para dar outra face, não pede para a gente não resistir ao mal, não pede para pagar com a mesma moeda. Então eu tenho que fazer aquilo que Deus ensina. É assim que nós trabalhamos pela paz. E olha como Ele nos chama, nos trata como seus filhos.
Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. No começo vai ser assim mesmo. Sempre vai ter alguém da crítica construtiva para colocar defeito no que nós temos feito. Ai, mas pra que isso? Nossa, mas não pode sair. Nossa, mas não bebe nada. Nossa, mas dorme cedo desse jeito. Nossa, mas que chatice. Nossa, mas que não sei da onde. E fica falando pra todo mundo, querendo criar uma imagem. Então eu preciso obedecer o que ela acha que é certo para mim ser feliz? Então eu preciso entregar a minha vida e o controle do meu tempo pro outro. Uma pessoa que não sabe o que faz da vida, que tem a língua de uma cobra, para ela cuidar da minha vida. Ah, não dá, né? Não dá. A gente precisa começar a entender quem está conversando conosco. E é fácil. As palavras da outra pessoa estão causando bem ou mal ao nosso coração? Ela está trazendo paz ou discórdia? Aí você entende quem está falando com você. Então nós seremos perseguidos? Seremos. Porque nós somos sal e nós somos luz. Nós escolhemos um lado, nós temos uma batalha espiritual. Da mesma forma que nossa mente tem o Senhor dizendo faça isso e faça aquilo, tem pessoas que estão com o diabo no corpo, fazendo coisas para tribular. Isso não quer dizer que aquela pessoa é 100% ruim e também não quer dizer que eu sou 100% bom. Porque a partir do momento que eu deixo de ouvir o Senhor para buscar os meus interesses, ou que eu deixo de ouvir o Senhor para sentir medo, como exemplo de Pedro, quando Jesus disse, olha, vem aqui, eu estou andando sobre as águas, você quer vir? Vem. E ele começou a sentir o vento, começou a sentir o mar e começou a ficar com medo e começou a afundar, porque ele parou de acreditar. Então nós também somos assim. E nós temos que parar de generalizar. Não é porque eu cometi um erro agora que isso é a minha vida. Eu já recalculo, já leio, já busco, já entendo, coloco a sabedoria de Deus sobre, fecho a Bíblia e prossigo. É normal isso, é do jogo. Nós temos que perdoar uns aos outros, isso é normal. Nós temos que admitir a nossa culpa, mais, expor a nossa razão, expor o nosso coração, expor a nossa maldade. Porque enquanto a gente esconde o nosso pecado, os nossos ossos, eles doem, fala a palavra de Deus. Se a gente olha nos Salmos, olha, enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos, eles doíam. Então olha como é algo que está dentro do nosso íntimo, dentro da nossa estrutura. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Por que ele diz que isso é uma felicidade? Porque se está acontecendo essas coisas é porque Deus está conosco. Se Deus está comigo, eu estou com o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo, ali tem liberdade, tem poder. O poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. Então, se as pessoas estão tentando me atacar por essa razão, é sinal que eu estou servindo do jeito certo. Então, eu não tenho que parar, não é contra a carne ou sangue. Eu tenho que começar a ter um discernimento maior, de não deixar as pessoas manipularem. Se você entra num ambiente que ele está oprimido, coloca louvor para tocar, começa a falar de Jesus, cabe a você trazer o Senhor para aquele lugar. Então eu sou instrumento da graça, eu sou instrumento de Deus, eu sou seguidor de Cristo. Então as pessoas vão me caluniar, elas vão falar mal de mim, vão querer opinar sobre a minha vida, elas vão querer tudo. E elas podem fazer isso? Pode! Da mesma forma que eu posso servir ao Senhor e falar sobre o amor de Jesus Cristo, elas podem servir o diabo e causar discórdia, e causar calúnia, porque o diabo é o pai da mentira, e está dentro do direito delas. E qual é a nossa mensagem? Através da nossa vida, mostrar que existe um caminho diferente. E um dia essas pessoas, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, elas vão vir atrás e vão querer saber um pouco mais sobre isso. Eu já vi isso acontecendo e também está tudo bem. Nós não temos pressa para que as coisas aconteçam, porque nós temos paciência, nós temos esperança. Nós sabemos que no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Então eu já não tenho mais motivo para ficar reclamando. Já sei que Deus guardou para mim aquilo que é meu. Que eu já não estou sendo mais espiritualmente pobre, entre aspas, porque nós sempre seremos. Porque nós temos dependência de Deus, mas eu tenho alguém que me ajuda. Eu tenho alguém que cuida de mim. Alguém que sabe o meu valor. Alguém que eu não preciso ficar me humilhando nem procurando.
Então hoje a gente começa a entender que a felicidade não é algo material, que a prosperidade não é algo material, que a satisfação só vem junto da vontade de Deus. Senão nós vamos continuar vivendo essa vida e gastando tempo. Você consegue olhar a tua vida e ver ciclos? Fiquei com fulano, ciclano, acabou. Fiquei com ciclano, beltrano, acabou. Trabalhei no lugar A, no B, parou. Fiz isso. Cara, você sempre está se movendo. Sempre achando que vai estar melhor em tal lugar. E cada vez parece que as coisas elas se tornam mais distantes. Porque enquanto a gente tem algo para se iludir, a pessoa ainda acha que aquilo é a solução. Mas depois que ela já não tem mais opções, aí ela percebe, cara, e agora? Já não tenho mais razão de viver, já não tenho mais um sonho, já não tenho mais nada. E assim a gente tenta medir a nossa vida por esses ciclos de acontecimento. Na minha vida, eu defino ela de duas formas: antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, eu não sei o que aconteceu porque eu vivia na escuridão. Depois de Jesus, eu vejo o amor de Deus, eu vejo a luz do Senhor, eu vejo tudo de bom, eu sinto a felicidade, eu sinto a satisfação, eu sinto a paz. Só. Esse é o ciclo que a nossa vida precisa ter. O dia que você encontrar o Senhor, permanece nele. E a tua recompensa, quando chegar, vai ser grande. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que dentro da sua alma possa ter arrependimento, que você possa confessar para o Senhor tudo aquilo que você fez, falar para Deus também o quanto está difícil, quanto está complicado colher tudo aquilo que você plantou, o quanto você precisa do Senhor na sua vida nesse momento, e o quanto essas palavras de felicidades, essas promessas, elas parecem distantes. Eu também me senti assim um dia, mas tudo mudou, porque o Deus que é o amor é aquele que vem nos resgatar, aquele que fez um sacrifício por nós, para que todos nós, através do arrependimento, pudéssemos encontrar o seu reino. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.